Olá, eu sou a Cidália e hoje proponho-me a contar-vos a minha viagem à Alemanha, que teve um acento tónico na perda da bagagem, mas antes de mais gostaria de vos pedir para subscreverem o canal e, se gostarem do vídeo, porem um gosto, que eu fico agradecida. Então, esta viagem foi feita à Alemanha, mais precisamente à cidade. O objetivo era irmos à cidade de Pforzheim. Pforzheim é uma cidade no sul da Alemanha, mas fica a norte da Floresta Negra. Fica a cerca de 25 km de Karlsruhe e 27 de Stuttgart, sendo que são as três cidades que nós conhecemos, foram estas três. É Pforzheim, onde vive a minha cunhada, foi esse o objetivo também desta viagem, foi visitá-los. E depois também visitámos Karlsruhe, também é uma cidade bonita, e Stuttgart. E então, mas nós, pronto, saímos daqui, isto foi nas férias da Páscoa, aproveitámos as férias escolares e fui eu, o meu marido e os meus dois filhos mais novos, porque o mais velho já não podia ir nessa altura. E então, eu, pronto, como até já tinha comentado convosco, quando são assim viagens na Europa, normalmente eu marco os voos, marco aquilo que for necessário, e assim foi. Neste caso até era só mesmo necessário os voos, porque pronto, o alojamento íamos ficar na casa deles. Na altura, aquilo que era mais fácil foi irmos pela Air France, só que mesmo a Air France ou qualquer, vi também na Lufthansa, mas não havia voos diretos de Lisboa para Stuttgart. Eu digo Stuttgart porque é a cidade, era o aeroporto mais próximo da cidade onde ela vive. E então, o que eu encontrei foi um voo Lisboa-Paris, mais precisamente para o aeroporto Charles de Gaulle, e depois Paris-Stuttgart. E assim foi. Nós fomos daqui, fomos cedo, depois tivemos uma escala em Paris e tivemos lá à volta de 2 horas entre voos, não foi muito mal. E depois chegámos à Alemanha. E então, quando chegámos à Alemanha, o que aconteceu foi que não havia mala. Pronto, aquilo que se faz, quando se chega, vamos esperar as malas, como é o normal, e nós fomos para o sítio onde chegam as malas e as malas não chegaram. Não chegaram, isto é, nós levávamos 2 malas, uma chegou e a outra não chegou, mas a que chegou foi uma mala pequena, que basicamente levava cascóis. Eu sou muito friorenta, então estava cheia de medo, então veio aquela mala era a que menos, pronto, não eram aqueles, era mais acessórios, tinha lá umas botas, tinha mais um casaco, tinha assim umas coisas, mas o essencial estava tudo na outra mala, que era uma mala muito grande. Então, a pequena chegou, mas a grande não. Nós, pronto, a mala não aparecia, nós, pronto, nesta altura ainda estava, o meu cunhado é que nos ia buscar, mas ele ainda estava da parte de fora do aeroporto, não é? nas chegadas, mas pronto, nós logo ali tentámos tentar perceber o que é que se passava, mas pronto, nem eu nem o meu marido falamos alemão, e também não é assim, o inglês lá não é assim tão corrente como até aqui. Mas pronto, lá conseguimos dizer o que é que se passava e indicar-nos um sítio, para irmos a um sítio que até ficava já mais perto da saída, e pronto, e já que assim era, nós fomos ter com o cunhado, e ele depois é que foi connosco para nos ajudar, pronto, porque ele domina o alemão, obviamente, eles estão lá há muitos anos, e ele foi lá explicar o que é que se passava, tentar perceber onde é que estavam as malas, pronto, e isto tudo demorou, mas a moral da história, aquilo que nos disseram foi que a mala não tinha chegado. A mala tinha ficado em Paris.
Ele, quer dizer, ele na altura nem nos disse que tinha ficado em Paris, simplesmente disse que não tinha chegado lá, ao aeroporto de Stuttgart. E que ia tentar ver o que é que se tinha passado, ia falar com o aeroporto em Paris, ia averiguar, mas que não valia a pena nós ficarmos ali à espera porque a mala lá não estava. A mala tinha que vir noutro voo qualquer e o que eles iam fazer ficou lá a morada e tendo em conta que isto tinha sido um erro deles, não é? Eles prometeram-nos que nos levariam a mala a casa. Pronto, e nós lá fomos, confiantes, claro, chateada e preocupada, mas pronto, lá fomos. Pronto, chegados lá à casa dos meus cunhados, nós pronto, tentámos naquele dia, um bocadinho ansiosos, mas não estragar o dia por causa disso. Pronto, e lá fomos, quando chegámos, fomos buscar a nossa sobrinha à escola, ela não sabia que nós íamos, foi surpresa, ficou muito feliz. E pronto, e depois passámos o resto do dia, já não saímos, também já não era muito cedo, e sempre naquela ansiedade se ligavam, se ainda assim mesmo, eles não ligaram já mais naquele dia, mas ainda assim nós ligámos, o meu cunhado ligou para tentar perceber se já havia novidades, disseram que não, que a mala ainda não tinha aparecido, não faziam ideia onde é que estava a mala. Mas voltaram a dizer que assim que a mala aparecesse, que nos diziam. Só que eu logo na altura disse, pergunta, então e o que é que nós vestimos? Nós nem roupa interior temos, como é que nós fazemos? Pois isso tem que ser mesmo com a companhia aérea e tal. E então eu depois liguei para a Air France e tentei perceber qual é que era o mecanismo, como é que... Então, mas a mala não aparece, o que é que nós... Então vou ficar aqui, nós não tínhamos sequer roupa interior para poder tomar banho e trocar, não fazia, aquilo não fazia sentido nenhum. E então o que me foi dito na altura foi que para nós darmos 24 horas e que no final de 24 horas, se as malas não aparecessem, que nós poderíamos ir fazer compras até, salvo erro, eu penso que eles falaram em até 120 euros por pessoa. E eu digo 120 porque nós gastámos mais precisamente, estive a ver ainda agora as faturas, 428 euros para os 4. E eu penso que tenha sido entre 100 e 120 euros, já não me recordo bem. Mas pronto, comprámos o que era necessário, portanto, independentemente de eles nos reembolsarem ou não, também não comprámos nada que não fosse absolutamente necessário. E então, não era bem o objetivo, não era este, mas lá no dia seguinte passámos o dia num centro comercial. Pronto, não é propriamente assim as férias de sonho ou aquilo que... Mas pronto, isto também era uma digamos que era uma viagem para tentar conhecer alguma coisa e conhecemos 3 cidades, mas aqui, pronto, quando vamos visitar a família, o objetivo também é estar com a família, portanto, também não tinha necessariamente que ser os dias todos a sair e andarmos a visitar isto e aquilo. Mas pronto, realmente esse primeiro dia, depois a seguir à viagem, foi passado num centro comercial e andámos a comprámos roupa, aquilo que era necessário, até a escova de dentes tivemos que comprar porque nós não tínhamos absolutamente nada, zero. E pronto, e assim foi. Depois pronto, aproveitámos, demos lá também assim uma voltinha na cidade e tal, mas nesse dia realmente foi fazer compras, voltar para casa e resolver aquilo que estava para resolver. Até pijamas tivemos que comprar, não, mas depois tivemos que estar a lavar tudo primeiro, antes de vestir, obviamente, pronto. Portanto, foi estas questões logísticas nesse primeiro dia, no dia a seguir à viagem. Pronto, entretanto, no dia seguinte fomos lá a um parque muito bonito. Os países de facto que estão mais a norte de Portugal e de Espanha, não é? Têm realmente uma meteorologia, um clima um bocadinho
pronto, não é muito convidativo, mas na verdade eles saem bastante à rua, porque eu penso também, eles pensam, se nós vamos esperar que seja só para passear, então nunca saímos. Então saem bastante, e este parque fica mesmo ao pé da casa da minha cunhada. É muito bonito, é um parque enorme e tem uma componente pedagógica, porque tem imensos animais, e nem mais da quinta, mas ele é aberto ao público, não, nem sequer se paga nada para entrar. A única coisa que a pessoa compra, e não é obrigada, compra se quiser, obviamente, é que há lá uma lojinha pequenina que vende comida para que as crianças possam depois dar aos animais, pronto, e assim é bom porque a pessoa sabe que está a dar algo que não vai prejudicar a saúde dos animais, e depois os miúdos andam ali muito contentes a dar comida aos animais, pronto, e depois eles explicam, esta comida é para este determinado animal, este para aquele. É muito bonito o parque e pronto, foi realmente um passeio bonito neste dia. Depois, no dia seguinte, fomos então até à cidade de Karlsruhe. Também é uma cidade muito bonita e pronto, aproveitámos, visitámos o Museu de História Natural. Tem lá um palácio também muito antigo e muito bonito, e que até parte do palácio também parte do Tribunal Constitucional também é ali. Portanto, é uma cidade importante e que é bonita e que vale a pena visitar. Depois ali fomos a tipo uma pastelaria, mas muito bonita, com um ar muito aconchegante, porque aquilo, pronto, como são países muito frios, depois nós entramos nos locais e está tudo muito quentinho, muito, pronto, de facto, aquilo é tudo tão frio, e estava frio neste dia, nesta semana, apesar de nós já estarmos na primavera, isto era primavera, foi na Páscoa, mas estava realmente um frio bastante acentuado. Pronto, depois fomos realmente, mas esta pastelaria onde nós fomos tinha coisas típicas, pronto, claro que o que eu escolhi foi a strudel, não é? Acho que é assim o doce mais típico que eles têm lá, e estava muito boa e pronto, tivemos um lanche muito agradável. Depois, ao jantar, também fomos a um restaurante. Pronto, a gastronomia na Alemanha não é propriamente o forte da Alemanha, não é propriamente a gastronomia, mas na verdade há determinados restaurantes que têm comida bem confeccionada, boa, e pronto, a regra geral é as salsichas, é aquelas. Mas pronto, também há restaurantes que já têm uma boa gastronomia, e este é um deles. Estivemos muito bem neste restaurante, eu gostei muito. Pronto, depois no dia seguinte fomos também lá perto da casa deles, há um miradouro muito bonito também, tem lá, para além de se ver toda a cidade, tem umas placas onde contam a história da cidade. Também é bastante interessante, só que o problema é que neste dia estava, nos outros não é que tivesse, mas pelo menos não choveu, frio esteve sempre, mas neste dia chegámos ao mirador, começou a chover, depois uma ventania terrível, pronto, realmente ali o clima não é favorável. E nós estamos a falar de inverno, não é? Mas, porque de inverno aquilo, eu nunca estive lá no inverno, mas o meu marido já tinha ido lá uma vez no inverno, e aquilo, a neve, ele enterrava completamente os pés na neve, e de facto é mesmo muito frio. 10, 15 graus negativos naquela zona ali. No inverno frequentemente atinge esses valores e mantém-se assim por muitos dias. Pronto, depois fomos fazer aquilo que eles às vezes também fazem ali, às vezes há aquelas feirinhas e de facto tem alguma graça, porque mais uma vez digo, para nós quando está a chover, as feiras, não há ninguém. Ali mesmo estando a chover, e estava a chover, e há fotos aqui onde se nota bem que estava a chover, mesmo assim andam ali as pessoas na feira,
Porque eu penso que é um bocado por aqui, as pessoas pensam, se estou à espera que o tempo esteja bom, então estamos sempre em casa. E eles, de facto, pronto, não, se calhar passeiam muito menos, mas ainda assim passeiam, porque senão então, estão sempre enfiados em casa. Pronto, mas foi agradável, deu para matar saudades de fazer algumas coisas que também já não fazíamos há muitos anos, como andar de carrinho de choque, essas coisas. Foi um dia também agradável, pronto. Entretanto, no dia seguinte, lá antes de sairmos, porque depois nesse dia já tínhamos combinado irmos passar o dia à Estugarda, mas só fazendo aqui um ponto da situação quanto às malas. Entretanto, nós íamos ligando para saber alguma coisa e não havia, nem sequer nos diziam se as malas estavam em Paris ou se tinham ficado em Portugal, ou continuávamos sem saber nada. Claro que eu estava preocupada porque, pronto, tinha ali, para além, as preocupações, vamos ver, além de ter ficado bastante chateada a minha cunhada estava a contar com o camarão, com o bacalhau, aquelas coisas, eu depois estava preocupada porque comecei a pensar, bem, entretanto se a mala está lá para um canto, entretanto o camarão descongelou, aquilo está tudo estragado, a roupa há de estar completamente, eu não sei se é aproveitável, porque imaginem o que é, porque entretanto os dias estavam a passar. E nós só pensámos, se a mala estiver lá para um canto, quando vier a entregar a mala, com aquele camarão podre lá dentro, a roupa vai toda para o lixo, porque aquilo eu acho que não se vai conseguir aproveitar. Não, camarão, bacalhau, claro, o bacalhau estava seco, mas depois repare, se o camarão começasse a molhar o bacalhau, aquilo ia assim, as amêndoas de chocolate que nós levávamos, enfim, aquilo eu acho que era uma mala boa, a mala era uma mala cara, era uma mala boa, pronto, eu até sou mais para o minimalismo, mas quando compro gosto de comprar como deve ser, para durar, pronto, a ideia é não comprar muitas vezes. E eu só pensava, não sei o que é que vai acontecer, pronto, eu pensei, tentava abstrair-me, a dada altura, com o passar dos dias, a mala já não vai aparecer, mas eles continuavam a dizer que sim, por vezes aparece, às vezes já está lá para um canto e depois acaba por aparecer, pronto. Mas eu pensava, não vale a pena agora estar a estragar as férias, já compramos o essencial, vamos fazer aquilo que queremos fazer, naturalmente, e quando chegar a Lisboa logo vejo quais são os mecanismos que eu posso, de que forma é que eu posso atuar para recuperar ou ter uma indemnização, qualquer coisa que colmatasse de alguma forma não só a perda material, mas mesmo a questão, quer dizer, foi realmente uma coisa muito chata, pessoas chegar a um sítio e não ter malas e não ter as nossas coisas, é muito chato. Bem, mas como disse, eu tentei abstrair-me e pronto, lá fomos, os dias foram passando, pronto, já tínhamos conhecido, já tínhamos ido a vários sítios ali em Pforzheim, já tínhamos ido a Karlsruhe e depois naquele dia então íamos para Stuttgart. De manhã, eles fizeram lá um grande pequeno almoço, em casa da minha cunhada come-se ali umas certas misturas, porque pronto, eles têm influência alemã, obviamente, vivem lá há 20 e tal anos, mas depois a minha cunhada é portuguesa e o marido é turco, então acaba por haver sempre ali umas misturas. Eu gostei muito do que eu comi lá, porque comi várias comidas turcas, algumas coisas alemãs, portanto gastronomicamente também foi bastante rico. E pronto, comemos assim um pequeno almoço daqueles almoçarados e depois então fomos para Stuttgart. Em Stuttgart, pronto, inevitavelmente fomos lá ao museu da Mercedes, que é lá. O meu marido, claro, gosta de carros, como quase todos os homens, e gostou imenso daquilo, mas é giro, e depois eu particularmente gostei de um Jeep que estava lá, que já deu a volta ao mundo, esteve em 215 países, fez 800 e tal mil quilómetros. Eu até tirei uma foto aqui, era um dos
era a porta traseira, julgo eu, onde dava essas informações. E pronto, achei curioso que aquele chip já tinha estado em 215 países do mundo. Pronto, sempre o meu lado aventureiro, e são estas coisas que eu realmente gosto. Não ligo nenhuma a carros, outros tipos assim carros. Os outros não ligo, mas assim o Jeep foi o que mais gostei de ver ali, porque achei curioso. Depois está lá o mapa e está a explicar como mais detalhadamente em que é que consistiu aquela viagem. Eu achei isso muito interessante. Depois o meu marido quis ir ver também o estádio. Quando nós viajamos ele gosta sempre de ver os estádios, não é? Que ele é um adepto de futebol. E pronto, também é uma cidade muito bonita, Stuttgart. Também dentro daquilo que é o normal de uma cidade alemã, penso eu. Depois demos lá mais uma volta na cidade. E pronto, como eu disse no início, o que nós conhecemos foram estas 3 cidades, Pforzheim, Karlsruhe e Stuttgart, sendo que quando se visita, vamos numa visita para visitar a família, não é só a parte, claro que gostamos de conhecer aquilo que existe, mas também é estar com a família, e isso foi cumprido. Bem, indo agora diretamente para a questão das malas. Voltámos para Lisboa. Quando chegámos ao aeroporto aqui, Lisboa, eu fui diretamente lá há lá mesmo um sítio onde nós podemos tratar das bagagens. Ali é só isso que se trata. E então eu fui lá, e aquilo que nos disseram é que a mala estava em Paris. Aí já havia informação, e que a mala tinha sido detectada em Paris, que iam pedir que a mala fosse enviada para Lisboa, e que eles depois me traziam a mala cá a casa. Pronto, isso foi aquilo que me foi dito. Por outro lado, eu entretanto entrei em contato com a Air France para saber como é que aliás, eu lá nesse próprio dia tentei falar com alguém, mas não estava ninguém disponível. Entretanto liguei e pronto, e aquilo que me disseram foi que eu basicamente o que eu tinha que fazer era tirar fotocópias de todas as faturas que eu tinha gasto. Até tenho aqui não sei se vê, mas isto aqui tem todas as faturas. Eu acho que não se vê, está fotocopiada, não percebo porque é que não se vê. Pronto, isto são, eu fotocopiei todas as faturas que tinha gasto, isto estava à volta de 428 euros, e depois eu tinha que enviar por fax. Na altura foi fax, isto pronto, estamos a falar de 2015, hoje provavelmente já seria por e-mail, mas por fax, pronto, dizer o nome dos passageiros, o nome do voo, explicar mais ou menos, muito sucintamente o que aconteceu, e enviar as faturas. E na verdade, eu agora não sei precisar quanto tempo demorou, mas da parte Air France, eles devolveram aquilo que nós pagámos, que gastámos lá. Quando digo que gastámos foi roupas, comprámos roupas e comprámos alguns produtos de higiene, nomeadamente escovas de dentes. Mas essencialmente foi na roupa que nós gastámos o dinheiro. Pronto, isso ficou resolvido, mas depois faltava a mala, não é? E na mala eu tinha lá as roupas que estavam lá, logo à partida, tinham um valor bastante superior àquelas que eu comprei, e pronto, e não era só questão, como digo, não era só questão material, era o facto de ficarmos sem as malas, sem a mala, ia ser realmente, mas como eles, entretanto, eu soube mais ou menos em simultâneo, eles disseram-nos que nos iam devolver o dinheiro que nós tínhamos gasto, e de facto devolveram. Isto foi célere, não teve aqui qualquer problema. Mas depois, logo nessa altura, me disseram que a mala estava em Paris e que iam enviar a mala de Paris, iam enviar para Lisboa, e de Lisboa vinham cá entregar-me a mala à casa. E efetivamente foi o que aconteceu. A mala regressou. Agora, perguntam vocês, como é que estava o camarão?
o bacalhau, essas coisas todas, não é? Pois, porque era a pergunta que eu fazia. Eu pensei, bem, quando eles trouxerem aquilo, a mala vai, para já, aquilo vai cheirar muito mal, aquilo vai estar horrível, aquilo pronto, eu já estava ali a fazer uns filmes. Entretanto, o meu filho mais velho estava cá em casa, eles ligaram-me, logo foi rápido, eu julgo que no dia a seguir eu ter-me chegado, chegou a mala. E eu nesse dia disse ao meu filho, Tiago, eu acho que nem vou conseguir abrir a mala, tu já viste bem como é que aquilo deve estar? E ele diz logo, ele é assim muito destemido, ele na altura já tinha 19, penso que tinha 19. E diz assim, não faz mal, eu pôs a mala na varanda, eu vou lá e abro a mala, não tenho problemas nenhums, qual é que é o problema da mala? Ai pá, mas aquilo deve estar tudo podre, aquilo deve estar horrível. Pronto, eu quanto a isso, eu só depois, porque reparem, eu mesmo em relação a fazer alguma coisa sobre isso, se eles me estavam a devolver a mala, se havia prejuízo, o prejuízo era claro que o facto de eu não ter recebido a mala foi culpa deles, mas eu não podia culpar a Air France por ter a roupa suja com camarão, porque o camarão não é suposto ir na mala. Isto é a realidade. No entanto, pronto, eu estava na expectativa, vamos ver o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer. Bem, a mala veio, foi para a varanda, porque eu estava com muito receio do que é que ia ver, e o meu filho, lá todo destemido, lá foi, abriu a mala. Quando ele abre a mala, ele só abre só aquela parte, assim, Tiago, aqui não vês nada, não te está a cheirar mal, não? Pegou assim numa peça de roupa, também a roupa cheira bem. Ok? Então vê lá, pronto, e quando ele começa assim a mexer, eu não vi lá nada de especial, pronto, depois já cheguei perto, e assim, pois, não está cá o camarão. Por isso é que não está aqui o cheiro e aquilo tudo. Então, moral da história. A roupa estava toda impecável, estava tudo impecável. A roupa cheirava bem, tal como tinha sido posta na mala. Não tinha lá, era o camarão e o bacalhau. Ou seja, o que é que eu depreendo de tudo isto? Alguém viu aquilo que estava na mala, ou porque raio-x, ou abriram simplesmente a mala, porque a mala tinha um cadeado, mas o cadeado não estava na mala, obviamente, quando eu a recebi. E então, acho que para quem me está a ouvir não deve ser assim novidade que há quem abra as malas para furtar alguma coisa. Naquele caso viram que havia ali camarão, bacalhau e simplesmente tiraram o camarão e o bacalhau e fecharam a mala e devem ter posto a mala lá para um canto. Depois não enviaram a mala para a Alemanha, porque se fosse enviar a mala para a Alemanha eu ia reclamar, não, faltam aqui coisas. E para que isso não acontecesse, eles retiveram a mala lá e depois enviaram. Pensaram, bem, a pessoa quando receber, a mala até vai ficar contente de não ter cá o camarão, porque caso contrário tinha a roupa toda suja, estragada, whatever. E a moral da história é que não se deve levar alimentos, é um facto, mas também é verdade que muitas pessoas levam quando vão para ter com familiares que moram em sítios onde não há essas coisas. E nós depois também, verdade seja dita, também não podemos estar a reclamar porque isso não faz parte, não é aquilo que se deve levar numa mala de viagem. Não, eu sinceramente depois também não investiguei o que é a fundo, o que é que está aqui, por onde é que se eu poderia pegar por algum lado. Porque na verdade, pronto, de facto eu acho que não ia poder responsabilizar ninguém por isto. E por outro lado também, a verdade é que acabámos por comprar roupas, e a Air France acabou por nos devolver aqueles 428 euros que nós tínhamos gasto lá com roupas. Portanto,
Claro que eu considero que perdi e não ganhei, porque, e acima de tudo o que eu mais perdi foi o facto de a minha cunhada estar a contar com aquilo, porque eu sei que ela gosta muito e ia ficar muito feliz de termos feito ali um petisco com aquilo que eu ia levar, principalmente o camarão. E na verdade, pronto, não, quer dizer, aquilo que eu gostava que tivesse acontecido não aconteceu. Mas feitas as contas, eu não fiquei a perder em termos materiais, não fiquei a perder, porque pronto, eles deram-nos aquele. Claro que foi chato, tivemos que andar às compras. Eu não gosto de andar de fazer compras em lojas, não, só compro quando tenho que comprar, mas não é uma coisa. Eu sei que há pessoas que gostam muito, não é o meu caso. Mas pronto, tive que o fazer por obrigação. E pronto, e não consegui levar aquilo que eu gostava de levar e pronto, e foi chato e foi a preocupação. Os 428 euros que a Air France nos devolveu daquilo que foi gasto, não pagam a chatice que foi, não pagam. Mas pronto, as coisas ficaram assim, eu depois também não fiz mais nada, achei que não havia nada para fazer. E a conclusão que tiro disto, pronto, no caso ainda assim, é que houve negligência, obviamente, negligência, eu diria mesmo que houve má intenção por parte de algum funcionário, mas a Air France também não consegue controlar isso e no caso eu falo na Air France, que foi a companhia com que fui, e não posso, pronto, dizer mal, porque eles limitaram-se a fazer aquilo que está na lei, que eles têm que fazer, que é realmente reembolsar a pessoa dos gastos que tenham por falta da bagagem. Pronto, e é isto que eu acho que tem que se fazer, que se alguma vez vos acontecer uma coisa deste género, é falar com a companhia aérea. Eu nem sequer, no meu caso, nem sequer fui com uma agência, nada, como eu disse, eu comprei a passagem diretamente na net. E pronto, ia reclamar com eles. E agora, há uma coisa que eu não sei, é se a mala não tivesse aparecido, como é que resolveríamos isso? Aí ia ser muito mais complicado, não é? Porque eu aí tinha que ser ressarcida da mala, até porque eu depois lá tive que, até depois para pôr as roupas e aquilo que tínhamos comprado, eu tive que comprar outra mala, mas comprei uma mala, o mais barato que encontrei, mas a outra mala era uma mala cara. E depois provavelmente, não sei se eles pagariam os gastos que tivemos e mais, mas depois como é que se calcula a indemnização dessa mala que nunca teria aparecido, não é? Essa parte eu já não vos posso dizer porque não aconteceu, porque a minha mala apareceu. Mas pelo aquilo que eu depois vim a perceber, até falar com outras pessoas e tudo, isto acontece com alguma frequência. Não entregam as malas às pessoas para tirar coisas e depois acabam por devolver aquilo que já não interessa. E pronto, e neste caso quem acaba por ficar prejudicado são as próprias pessoas, porque não têm os seus bens na altura que precisam deles, e depois também a própria agência, a própria transportadora também fica prejudicada porque tem que estar a pagar aos passageiros o dinheiro que eles gastam pela falta daquilo que têm, não é? Pronto, e foi a minha história, não foi uma viagem idílica, porque também não era isso que se pretendia, mas pronto, gostei de conhecer aquelas 3 cidades e pronto, e não deixou de ser mais uma experiência de viagem com umas malas perdidas e eu depois disso, sempre que posso levar uma mala mais pequena para poder ir com ela, então quando são viagens mais rápidas é o ideal. Eu depois passado um tempo fui a Roma, mas foi foi uma coisa de 3 dias. Eu levei uma mala pequenina, que a mala assim vai sempre ao pé de nós e até depois também não temos de estar lá à espera que a mala chegue e pronto, isso é o ideal. Mas se vamos para umas férias maiores, e no nosso caso éramos 4 pessoas, tínhamos que levar uma mala grande, obviamente, e sendo assim tão grande tem mesmo que ir no porão. E pronto, mas foi a minha história, foi a minha experiência e pronto, assim partilhei convosco também poderão ter uma ideia como é que eles resolvem as coisas quando estas coisas acontecem. Obrigada
e até ao próximo vídeo que eu falarei de outro tema também, de outra viagem. Obrigada.